E aí, minha gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, estamos aqui de volta para mais um vídeo, primeiro vídeo desse ano, do ano de 2025. Nada mais justo do que no primeiro vídeo do ano falar sobre metas. Inclusive, uma das minhas metas era gravar esse vídeo antes do dia 20. Aí hoje eu acho que é dia 16, né? 15, 16. E eu tô gravando, né? Já estou cumprindo essa primeira meta, que era gravar antes do dia 20. Então, não é somente um vídeo onde eu vou falar sobre metas, né? Porque, inclusive lá no primeiro vídeo do canal, que é o primeiro vídeo do ano passado também, de 2024, eu falo um pouquinho de como as metas são importantes para mim, como eu monto as minhas metas, né? Deixo ali um modelinho, uma dica para você, se você quiser fazer o mesmo também. E vou falar um pouquinho das metas de 2024, né? Eu tinha 3 metas que eu tinha compartilhado publicamente com vocês nesse vídeo passado, e aí eu vou falar como foram, né? Quais delas se cumpriram, quais não se cumpriram, e vou falar um pouquinho das metas para 2025. Também quero falar um pouquinho de viagem, de trabalho, de descanso, de lazer. Então, tomara que dê tempo, né? Eu vou tentar ser bem breve aqui. Então, já começando com as metas do ano passado que eu tinha compartilhado lá atrás com vocês, eu compartilhei 3 metas, né? Publicamente, e a primeira delas era ajudar o maior número de pessoas, então aumentar o número de atendimentos, né, de ajuda que eu faço com as famílias, com os alunos, né, então ajudar as famílias ali com os problemas escolares, educacionais das crianças. E essa foi uma meta que foi cumprida, digamos assim, 80%, né? Eu consegui montar o ano passado alguns eventos de divulgação nas escolas, em algumas escolas aqui em Campo Grande, e isso me trouxe resultados muito bons, além do velho e bom boca a boca que as famílias, né, os pais, os alunos acabam falando para outros alunos, né? Famílias gostam, os alunos gostam da minha metodologia, do meu trabalho e indicam, e isso também traz novos alunos, novas famílias aqui para receberem atendimento. Então essa foi uma meta que foi cumprida com sucesso, graças ao bom Deus. A segunda meta era voltar a gravar um podcast, né? Que era um podcast que eu tinha, acabei perdendo o acesso. E essa meta, infelizmente, não consegui colocar em prática no ano de 2024, não consegui abrir nem a conta, que era um dos fatores que eu queria, mas é porque eu e meu marido, nós tentamos recuperar, continuamos tentando ali recuperar a conta antiga, sem sucesso, e aí eu decidi que eu iria estudar um pouco mais para montar episódios mais elaborados. Isso pode ser, né, não é uma desculpa, mas enfim, né, não foi uma meta que foi pra frente, né, eu não consegui tirar essa meta do papel, então assim, não desisti dessa meta, inclusive isso é normal, tá, gente, das metas, eu não tinha só 3 metas, eu tinha umas 7, 8 metas o ano passado, e a maioria delas, graças a Deus, se cumpriu, né, eu consegui tirar do papel, né, em algum estágio, mas essa especificamente foi uma meta que eu não consegui tirar do papel. Lá no vídeo eu também explico que gravar os podcasts não é só sentar e falar, né? Às vezes um vídeo é até mais simples, mas esses episódios eu falava de vários assuntos, incluindo fé, religião, né, a vida dos santos e tudo mais. Então, ele demandava um estudo maior, ele demandava um roteiro, né, um tempo maior dedicado ali a essa atividade. Então, foi um tempo que, por causa da minha mudança de rotina o ano passado, né, eu comecei a fazer um curso, né, uma nova graduação, e não consegui demandar um tempo para isso. Então, infelizmente, é uma meta que continua sem ter sido cumprida, mas que continua ali no meu radar, continua ali na minha lista para os próximos anos. Quero fazer isso com muito mais maestria, com muito mais empenho. Então, tem uma meta que eu vou compartilhar daqui a pouco, nesse ano de 2025, que vai me ajudar, inclusive, a elaborar depois essa meta muito melhor, né? Colocar ela em prática de uma forma muito melhor. A terceira meta era que eu me lembrava mais, é uma meta até engraçada, e foi uma meta que deu super certo. Eu fiquei muito feliz com o resultado dessa meta, que era hidratar mais os meus pés. Então, eu falei lá que os meus pés têm a pele muito ressecada. A pele dos meus pés, ela é muito ressecada. E aí eu fui na dermatologista e a dermatologista falou:
Laura, isso aqui é um problema genético, hereditário, né? Tem mais alguém na sua família que tem essa característica? Sim, doutora, tem. Ela falou, então, a solução é uma só: hidratação. Hidratar os pés todos os dias à noite. E aí, eu ganhei da minha irmã até uma calcanheira, né? De silicone, bem macia assim. E usava meias, né? Tudo mais para fazer a hidratação dos meus pés. Eu vou até postar uma foto depois lá no Instagram para mostrar esse resultado. Então, foi um resultado que eu consegui obter assim 100%. Graças a Deus, melhorou muito o ressecamento dos meus pés. E é isso, essas foram as metas de 2024, né? Só para situar vocês de como elas tinham progredido ou não. 2025 chegou e eu também fiz algumas metas. Confesso que eu ainda não terminei de fazer a lista completa desse ano, tá, gente? Mas eu coloquei ali as primeiras, né? Então eu vou compartilhar as 3 primeiras com vocês, né? Como eu fiz no ano passado, no vídeo do ano passado. A primeira meta, para 2025, é reformar algumas partes lá de casa. Reformar como? Tornar o ambiente mais aconchegante. Então, a sala, o que der para melhorar ali, eu coloquei no papel, né? Nem que for assim, não são coisas muito grandes, tá, gente? Tem alguns ambientes que eu quero adicionar somente plantas, tem alguns ambientes que eu vou colocar mais almofadas, são coisas não tão grandes assim. A cozinha, né, que eu quero arrumar melhor um pouco, e a lavanderia, mas no geral assim são coisas pequenas, mas que às vezes a gente vai deixando e acaba não cuidando da nossa casa, que no meu caso é um dos lugares que eu passo maior quantidade de tempo, né, eu e minha família. Então, para que ela fique mais aconchegante, né, pra gente. A segunda meta que eu falei que tem a ver com a meta do podcast é fazer cursos, retiros, leituras, tudo que for relacionado a tudo que eu puder fazer esse ano de 2025 relacionado à minha religião, então ao catolicismo, né? Se eu puder fazer cursos, né? Porque às vezes assim a gente acaba fazendo cursos de muitas outras coisas. No meu caso, sobre educação, tudo que dá para eu fazer, eu faço. Eu tenho muitos livros de educação, também tenho muitos livros religiosos e eu quero retomar assim a leitura de alguns. Quero ler outros, quero fazer cursos, porque às vezes a gente dá importância, acha que tem que pagar, que vale a pena fazer cursos voltados para a área profissional e tudo mais. Vale, lógico que vale, mas eu não posso esquecer dessa área, que é uma área muito importante para mim, então eu quero cuidar mais do meu lado espiritual dessa forma dentro desse ano, se Deus quiser. A terceira meta foi até encorajada, né, amplificada assim pela viagem que a gente fez agora, né, 2024, 2025, a gente saiu daqui no dia 27 de dezembro e retornou agora enfim, deu uns 15, 16 dias ali fora, não lembro direito a data que retornamos, mas essa meta é ter mais momentos de lazer e de descanso ao longo do ano. Quem me viu, quem me vê, hein? Né, tinha, né, não sei se eu tirei, eu acho que eu até tirei lá do Instagram um destaque onde eu falava assim que eu tava ansiosa, acho que isso foi 2022, 2023, na virada, eu fiz um destaque, né, dos stories ali falando sobre como eu tava empolgada para a chegada das férias, para eu conseguir tempo para trabalhar mais. Então vejam só como as coisas mudam, não é mesmo? A gente evolui, né? Então assim, essas férias foram muito importantes para mim, me fizeram refletir sobre muitas coisas e passar, lógico, assim, ter momentos agradáveis, né, de lazer, de descanso com a família, né? Isso sem dúvida é algo muito precioso. Então, me fez enxergar o quanto eu precisava daquilo. Essas foram umas férias desejadas por mim, tá, gente? Então, quando meu marido apresentou a ideia, eu comprei na hora, porque geralmente eu sou aquela pessoa que quando eu falo isso, eu recebo até algumas críticas, tá? Eu sou a pessoa que não gosta de viajar. Mas por que, Laura, você não gosta de viajar? Simples. Eu sou uma pessoa extremamente, digamos assim, vou tentar achar uma palavra aqui legal para não me ridicularizar também, peraí. Vamos falar assim, distraída, desfocada, certo?
E aí, com muito esforço ao longo dos anos, com muito trabalho da minha parte, moralmente falando, eu consegui colocar uma rotina onde eu sou muito eficaz dentro dessa rotina, né? Tanto familiarmente quanto profissionalmente. Então, pessoalmente e profissionalmente, eu consegui achar uma rotina que caminhava muito bem, me fazia muito feliz e muito produtiva. Mas eu praticamente excluí dessa rotina momentos de lazer, momentos de descanso. Então, até nas férias, eu passava as férias inteiras gravando, montando aulas. Não deixei de fazer isso, mas esse ano nós tivemos esses dias maravilhosos de lazer e de descanso nessa viagem maravilhosa que eu e meu marido planejamos e pensamos em cada detalhe. Então, foi esplêndido. Então, essas são as metas de 2025 e eu quero continuar falando, inclusive, dessa viagem que nós fizemos, né, agora em 2025, 2024, 2025, que as pessoas podem pensar, né, até quem acompanhou ali, viu as fotos, os vídeos e tudo mais, foi tudo perfeito e realmente, gente, foi tudo perfeito. Até as coisinhas, os detalhes que não deram certo foram perfeitos. Eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. Eu anotei aqui em ordem cronológica, né? Então, de acordo com o que foi acontecendo, eu anotei algumas situações que aconteceram que as pessoas poderiam achar assim, nossa, acabou a viagem, ou nossa, que péssimo isso ter acontecido na viagem, né? Mas não, eu vou mostrar o lado positivo de tudo isso que aconteceu aqui então. Então, primeira coisa, né? Logo que a gente saiu de viagem, né? Ali eu deixei tudo organizado, tanto lá em casa quanto as coisas aqui do meu espaço. Então, ficou tudo assim meio que encaminhado. E isso me deixou em paz para viajar. Fiquei muito bem. Eu e meu marido já tínhamos, como eu disse, feito um planejamento, tanto de lugares que a gente ia passar, das estradas, das horas de viagem, dos quilômetros rodados. Fizemos a revisão do carro, né, para ir, a gente foi de carro, então foi tudo bem zerinho, bem certinho ali. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi que logo que a gente saiu de viagem, a gente foi para o Paraná. Então, a primeira cidade que nós paramos foi Londrina, e quando chegou lá em Londrina, no mesmo dia, né, no dia 27, a gente dormiu em Londrina, a gente saiu daqui 27 de madrugadinha, ali 5 horas da manhã, e dormimos em Londrina, chegamos umas 6h30 da noite lá em Londrina. A minha imunidade já baixou, já senti assim que eu, sabe, toda aquela sensação de você tá, sabe, não tá muito bem de saúde, começou por aí. Então, comecei a sentir ali algumas coisas, mas beleza, achei que era cansaço da viagem também. Confirmei esse quadro depois, né, que a gente foi seguindo viagem, e aí eu fui piorando um pouco, e eu vou contar pra vocês tudo isso aí. Isso mais pra frente, eu retomo lá. A segunda coisa que aconteceu, como eu disse que eu ia falar em ordem cronológica, eu vou manter, né? Foi que quando a gente entrou em Curitiba, quando nós chegamos em Curitiba, entramos ali na cidade industrial de Curitiba, o câmbio, né? Então, o câmbio, depois eu fiquei sabendo, ele tem um cabo que liga lá na frente, que chama cabo do trambulador, eu acho que é isso. E aí, esse cabo simplesmente se soltou ali na avenida, né? Não era uma rodovia, eu acho que não era rodovia, enfim. Era uma avenida movimentada, sim, né? Mas já não era BR. E aí, o carro continuou andando, mas eu percebi que... Perguntei pro meu marido, o que aconteceu? Ele falou, perdi a marcha aqui, soltou, né? Falei, encosta, e ele já encostou. A gente conseguiu ligar para um... Então, por que eu falo? Poderia falar, nossa, aconteceu tudo isso, nossa, foi péssimo. Nada disso nos abalou, nem nos fez ver a viagem como algo ruim ou até reclamar disso. Não reclamamos. Pelo contrário, nós... eu, meu marido e as meninas chegamos agradecendo, estamos com saudade, queremos repetir. Mas essa questão do câmbio, a gente encostou, eu falei pro meu marido que foi uma benção, né, a gente tá ali na direita, né, ter o acostamento assim, pra gente já encostar ali, a gente encostou, ligou para um rapaz, né, que procuramos ali no Google um guincho, o rapaz do guincho atendeu imediatamente. Ele era mecânico, então ele veio com guincho, conseguiu consertar ali para nós, encaixar, foi só um desencaixe da peça, né? Como eu disse, o carro estava todo revisado, e aí conseguiu encaixar, a gente seguiu viagem
em segurança, tranquilo, né? O cara deu 15 minutos para chegar, ele chegou em menos de 5 minutos, então assim, foi super tranquilo, graças a Deus. Terceira coisa que aconteceu, né, na ordem cronológica lá, foi que quando chegamos lá em Matinhos, que é uma praia lá do Paraná, né, começou ali, como a cidade estava muito cheia e tudo mais, começou ali o surto da tal da virose da praia. Então, teve ali, a gente estava acompanhando o noticiário, meu marido estava assistindo, e aí a gente ia vendo todo dia o número de pessoas internadas ou que estavam mal, né, procurando a ajuda médica, aumentando. E eu tava com a imunidade meio assim para baixo. Aí eu vou retomar essa parte, por quê? Porque aí eu tive uma lombalgia também, gente, que foi uma dor intensa, uma inflamação na lombar, e aí doía demais. Quando eu sentava, doía. Quando eu ficava em pé, doía. Pra levantar e pra sentar, doía. Então, tudo doía. Deitada, aliviava um pouco, né? Depois que doía bastante, aliviava um pouquinho. E aí nós escapamos dessa virose, mesmo eu com a minha imunidade lá no chão. Por quê? A gente rodou todas as farmácias de Matinhos atrás. Eu levei uma farmacinha, tá? Pra viagem, porque a gente ia seguir para um outro destino, que era uma ilha, e na ilha eu suspeitava pelas pesquisas que eu tinha feito que não tinha farmácia e realmente não tinha. Então eu tinha levado uma farmacinha, mas esqueci as minhas vitaminas. A principal delas é uma vitamina que a minha médica tinha me passado, que é uma vitamina de ferro, né? É um suplemento alimentar de ferro, né? Então eu precisava ter levado e essa foi a única que eu não levei. Comprei lá, consegui achar as outras, mas essa de ferro, especificamente a marca que a minha médica tinha passado, não tinha na cidade inteira de Matinhos, então essa eu não tomei, mas comprei umas outras e aí acabei dando uma melhorada. Beleza, então escapamos da virose da praia. Quarta coisa que aconteceu, depois que nós fomos pra ilha, né, que é uma ilha na cidade de Paranaguá, a Ilha do Mel, a ilha é perfeita, então é aquela vibe de ilha, né, ilha é uma coisa diferenciada, repetiria voltar para lá ou para outra ilha um dia, porque a experiência foi maravilhosa. Na ilha não entra carro, não entra moto, você se locomove lá ou a pé ou de bicicleta ou de barco, né? E também não tem iluminação pública, né? Não tem poste público, então você anda à noite ali, a gente levou lanterna para andar ali à noite, a gente já tinha visto isso também nos vídeos, né, e nas pesquisas que a gente tinha feito, então a gente levou nas pousadas, né, a gente ficou numa pousada e nos barzinhos tinha, né, iluminação, ar-condicionado, tudo, mas na rua, né, nas vias, assim, na rua, porque praia, né, gente, então ilha, então não tinha iluminação pública, mas isso não foi um problema. Um dia, na verdade, desde que nós chegamos, tava marcando chuva para todos os dias da primeira semana que a gente ia ficar lá no litoral, né? Então, tanto na ilha quanto em Matinhos estava marcando chuva. Nós não pegamos chuva, apenas um dia na ilha que choveu à noite, começou a chover 10 horas da noite, e aí foi um dia que aconteceu uma coisa que eu quero contar pra vocês. Nesse dia, eu acordei, já era umas 11 e pouquinho da noite, a gente dormiu cedo, acordei, né, e as duas, a Mel e a Mirella, né, a mais velha e a mais nova, estavam deitadas num colchãozinho no chão, porque tinha uma cama de casal e 2 camas de solteiro, e um colchão que eles colocaram lá pra, se a gente quisesse usar ali pra menorzinha, né, pra Mirella. E elas estavam deitadas lá porque elas estavam assistindo uma série, algum desenho, eu não lembro o que, estavam assistindo alguma coisa no meu celular, que eu tinha emprestado pra elas. E aí, elas dormiram, o que aconteceu? Eu acordei à noite com a chuva e coração de mãe não se engana, né? E aí, quando eu acordei, eu vi que elas poderiam se empurrar ali e a Mirella poderia cair, né? Tava desconfortável, eu chamei a Mel, falei, não quer ir pra sua cama, Mel? Vai lá pra sua cama. Ela falou, aham, subiu pra cama dela e ela falou, mãe, posso pegar meu travesseiro que tá com a Mirella? Porque o dela tá aqui, posso trocar? Eu falei, pode, pega seu travesseiro. E aí no momento que a gente foi tirar, eu segurei a Mirella pra tirar o travesseiro, né? Pra ela pegar o travesseiro dela, pulou uma aranha desse tamanho, do tamanho da minha mãozinha, que não é pequena, né? Uma aranha enorme. Não era caranguejeira, e aí eu fiquei com mais medo ainda, porque falam que a caranguejeira é inofensiva, né, assim, pra picadas e tudo mais, mas era uma aranha meio marrom e eu fiquei com muito medo. Ela pulou na cortina branca, então deu pra ver ela assim. Eu dei uma paralisada, uma travada, mas aí gritei meu marido,
E aí ele acendeu a luz e conseguiu matar a aranha. Mas aí ficamos com esse medo, assim. Mas, por outro lado, eu falei, né? Graças a Deus que eu acordei, que choveu, enfim, uma coisa foi levando a outra, graças a Deus. No outro dia, um sol maravilhoso, tudo certo. Eu passei veneno lá no chalezinho que a gente tava lindo, maravilhoso, mas era de madeira, né? Assim como várias outras casas na ilha. Então essa foi a questão da chuva e da aranha, né? E por último, a gente ia estender essa viagem um pouquinho mais, gente. A gente ia do Paraná, a gente ia descer para Santa Catarina. Então, a gente já tinha colocado isso na nossa lista, né? Na nossa programação lá da viagem. Mas, quando chegou no Paraná, a gente ficou sabendo, né? Por pessoas e também pelos telejornais lá locais, que estava tendo uma briga de facção criminosa e essas facções elas estavam indo para a estrada, né, tirando as famílias dos carros e tacando fogo. Até em alguns casos lá teve que eles tacaram fogo nos veículos. Então a gente decidiu não ir mais. E aí foi bom porque pense, a gente ia estar lá ainda, né? A gente ia ficar lá mais ou menos 4 dias, então provavelmente a gente estaria lá ainda, não sei. Mas, mesmo que não estivéssemos, bom, estaríamos quando começou as chuvas lá, né, em Santa Catarina, a gente ainda estaria lá. Então, graças a Deus, foi uma sucessão de pequenas coisinhas que não deram tão certo, mas que no final das contas, deram certo sim, que fizeram a viagem ser mais perfeita e mais maravilhosa como foi. Agora, com as energias renovadas para esse ano, uma das minhas metas, inclusive, que nunca esteve dentro, né, as metas de ano novo, é ter mais momentos assim, legais, né, de descanso, de lazer, não só com a família toda, com as crianças, que é maravilhoso, mas também eu e o meu marido, né, a gente ter mais jantares, né, aqui mesmo, não precisa viajar não, aqui mesmo, e também programar mais momentos assim, né, de passeio e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, foi um bate-papo bem legal. A gente se vê no próximo vídeo, né? Quem gostou, curte aí, por favor, me ajude. E também me segue lá no Instagram, porque lá a gente acaba conversando um pouquinho também sobre os assuntos que eu trago aqui pro YouTube. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.